Então, beleza, gente. Essa é uma videoaula demonstrando qual a representação geométrica de um prisma. Tá? Então aqui a gente vai montar alguns prismas com bases em formato de polígono regular. Lembrando que polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais. Então se eu montar aqui, se eu criar um polígono regular, por exemplo, de 4 lados, eu vou ter 4 lados iguais e isso vai formar aqui um quadrado. 4 lados iguais. Nesse caso, lados medindo 3. Eu vou abrir aqui a opção, a janela 3D para a gente criar uma figura espacial aqui do lado. Então aqui abriu a janela 3D. E aqui na janela 3D é possível verificar, é possível a gente rotacionar essa figura, observando que o quadrado que a gente criou, ele aparece aqui, é como se a gente estivesse olhando por cima, tá? O piso de uma casa e no chão tem um quadrado ali. Se a gente virar essa figura mais ou menos assim, a gente vai conseguir ver de uma forma tridimensional esse quadrado, ok? Então, vamos deixar o quadradinho aqui. Esse é o quadrado que a gente criou. E com esse quadrado, a gente vai criar um prisma da seguinte forma. A gente vai aqui na ferramenta extrusão. E a gente vai clicar nesse polígono, né? Que ainda é uma figura plana, mas que agora vai se tornar uma figura espacial. A gente vai clicar nesse polígono e definir uma altura para esse prisma. A partir do momento que a gente define uma altura, tá? Eu vou definir aqui 5 unidades de altura, vai ser criado algumas paredes. Em cada lado desse aqui vai ter uma parede, tá? Uma parede retangular. É uma face, na verdade, né? Eu estou dizendo parede para vocês entenderem que é como se a gente pensasse numa casa e está subindo 4 paredes, ok? De altura 5, olha o que acontece então. Subiu 4 paredes aqui, e isso é o que a gente chama de faces retangulares de um prisma. Tá? O prisma é exatamente isso, você tem uma base em formato de um polígono, outra base aqui superior, que é o mesmo polígono, né? Se a gente girar essa figura, a gente vai ver que é exatamente o mesmo quadrado. Tá? Tem um quadrado aqui em cima e um quadrado aqui embaixo. Então giramos a figura, a gente viu que é o mesmo quadrado. Então esse prisma está sendo formado por 2 quadrados e 4 faces laterais em formato de retângulo. Ok? Vamos ver um outro... vamos ver agora, vamos criar um outro polígono aqui, um outro prisma. Tá? Então agora eu vou formar aqui primeiramente a base desse prisma, vai ser um polígono de 5 lados. Aí, vamos criar aqui polígono regular, né? 5 lados iguais, vai ser 5 lados iguais e esse polígono é conhecido como pentágono regular. Então esse polígono de 5 lados iguais é um pentágono regular. A gente já vê que ele aparece aqui, aqui na nossa figura, na nossa visão tridimensional, a gente já pode ver o pentágono que a gente criou. Vamos deixar assim, Tá? Então a gente tem esse quadrado lá e esse pentágono também está lá. Vamos virar assim para ficar mais fácil. Tá vendo? Pentágono e quadrado é os mesmos. Só que tem uma diferença. Nesse pentágono a gente ainda não formou um prisma. A gente vai ver que só está o polígono. Esse aqui a gente já formou um prisma. A gente elevou isso aqui, formou 4 paredes. E isso criou uma figura espacial conhecida como prisma. Já esse polígono ainda não se criou um prisma, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar a ferramenta extrusão. Quando a gente clica aqui no polígono, a gente pode definir uma altura para esse prisma. Eu vou colocar aqui 4 unidades. Então a primeira figura tinha 5 unidades, e essa segunda figura tem 4 unidades de altura. Olha o prisma que criou. Vamos virar aqui para vocês conseguirem ver legal. Criamos 2 prismas. O primeiro prisma que a gente criou tem base quadrada.
O segundo prisma tem uma base pentagonal, né? Uma base que tem 5 lados. Agora percebam uma regularidade aqui, ó. O prisma de base quadrada tem 4 faces laterais com formatos retangulares. O prisma de base pentagonal tem 5 faces também com formatos retangulares. 5 faces por quê? Porque ele tem 5 lados. Cada pentágono desse aqui, ó, tem 5 lados. Então o mesmo número de lados do pentágono vai ser o número de faces retangulares. Concorda? Olha o que eu vou fazer aqui para a gente enxergar melhor tudo isso aqui, ó. Eu vou deixar oculto esse plano aqui, ó, tentar deixar oculto. Tá, eu vou tirar aqui o plano. A gente verificar bonitinho aqui, ó, tirar o eixo também. Ó, formamos 2 prismas aí. Ok? Agora, gente, como que se calcula volume de um prisma? Primeiramente, a gente tem que saber calcular a área daquele polígono que é a base desse prisma. Se a gente souber calcular a área dessa base, calcular o volume vai ficar muito fácil, tá? Então perceba o seguinte, ó, para a gente calcular a área dessa base aqui, por exemplo, ó, essa base que é uma base quadrada, ela tem lado 3, todos os seus lados medem 3. E para calcular a área, você pega aqui 3 vezes 3, você descobre que a área disso aqui é 9. Tem 9 unidades quadradas aqui. Concorda comigo? Aqui, ó, 9 unidades quadradas. 9 metros quadrados, pode ser 9 centímetros quadrados, depende. Então essa aqui é a área desse quadrado. Quando a gente descobre essa área, ó, vamos colocar aqui, a área só para ficar gravado aqui, ó, área 9, certo? Quando a gente descobre essa área, a gente multiplica pela altura que tem o nosso prisma. Então vamos voltar lá no prisma. Espera aí. Vamos voltar aqui no nosso prisma. Lembra que eu tinha definido que essa altura é a altura 5? Vamos colocar aqui só para vocês enxergarem que realmente é 5. Ó. Opa. Aqui. Ó. Vou puxar aqui a medida que saiu aqui pra gente, ó. Tá vendo? 5 unidades, tá? A altura desse prisma é 5. Então, se eu pegar a área da base, que eu já sei que é um quadrado que tem área 9, olha lá. Lembra? A área a gente acabou de calcular aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. Se eu pegar esse 9 e multiplicar pela altura, que é 5, eu vou ter o volume desse prisma. 9 vezes 5, 45, não é verdade? Então, ó, já vou até colocar automaticamente aqui o volume, ó, 45. Esse programa a gente tem essa vantagem que ele não precisa... A gente pode fazer o cálculo automaticamente aqui, ó. Volume do sólido geométrico, né? Esse prisma aqui, volume 45, vamos dizer assim, unidades cúbicas, tá? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, depende aqui, né? Que a gente vai usando. E a mesma coisa aqui nesse prisma de base pentagonal. Primeira coisa, você tem que descobrir a área. Quando você descobre a área desse polígono, só multiplicar pela altura, você vai descobrir o volume. Então, ó, só para vocês verificarem aqui, ó, área igual a 6,88. Se eu pegar a altura, que é 4, e multiplicar por 6,88, eu vou ter o volume. Então vamos colocar a altura só para vocês verificarem que é 4 mesmo. Tá? Tá vendo aqui, ó? Apareceu o número 4. 4 é a nossa altura. A área desse polígono é 6,88. Quando a gente multiplica 4 vezes 6,88, a gente vai ter o volume desse prisma aí. O volume, então, vai dar 27,53. Aproximadamente, tá, gente? Eu estou arredondando os valores aqui. Só que se a gente fosse deixar com mais casas decimais, ó, esse valor é meio grande aqui, ó. Eu estou só arredondando o valor.
Ok? A ideia aqui foi que a gente compreendesse melhor o que é um prisma. Então, um prisma é isso. Vai ter base inferior e base superior, né, com o mesmo formato. E nas faces laterais a gente vai ter faces retangulares. Ok? Isso é um prisma reto. Abraço e até uma próxima videoaula.